Boa noite, a graça e a misericórdia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, esteja com cada um de vocês que estarão assistindo e participando desse vídeo, desse estudo de hoje, nessa quinta-feira. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um de nós e os nossos familiares, tá certo? Nós vamos continuar estudando o livro de 1 Coríntios, mas nós vamos esperar alguns minutos só para algumas pessoas estarem chegando e nós vamos dar início. Enquanto isso, você pode aí estar compartilhando esse link com seus familiares, com seus amigos, com os seus grupos de WhatsApp, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então aproveite este tempo, este momento, para compartilhar esse link com as pessoas do seu convívio, certo? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez aí, boa noite. Você que está se achegando e está assistindo, boa noite, Cleandro. Um abraço aí para você, para sua mãe, para sua irmã, que o Senhor possa estar fortalecendo, edificando aí você e sua casa. Boa noite, Lourdes. Boa noite aí para a vozinha, que deve estar acompanhando também. A Renata deve estar lá, a Mirella, o Gustavo. Que o Senhor possa continuar abençoando a nossa família em nome de Jesus. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente. Que bom que você chegou. Aproveite aí, compartilhe esse link com outras pessoas, tá certo? Seja um instrumento do Senhor para a divulgação da palavra de Deus, para espalhar a boa nova da salvação em Cristo Jesus aí para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas do seu ciclo de convivência, tá certo? Você que vai chegando aí, deixa aí o seu joinha, deixa aí seu boa noite, Fale aí conosco, deseja a paz do Senhor aí entre os irmãos. E apesar da distância, nós ainda estamos congregando, nós ainda estamos aqui nos alegrando uns com os outros nessa noite, tá certo? Bom, nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 8. Mas antes de nós realizarmos a leitura, nós vamos estar orando. Então eu peço que você já coloque aí a sua vida diante do Senhor, feche seus olhos, curva a sua cabeça, apresente a sua vida, apresente a sua família diante do Senhor neste momento, que Ele é soberano sobre cada um de nós, Ele é soberano sobre as nossas vidas, Ele é soberano sobre essa situação que nós estamos enfrentando. Independente do que vier a acontecer, independente das circunstâncias, o Senhor é Deus e Ele continua sendo Deus para a honra e glória dEle. Certo? Boa noite, Daniele. Boa noite, Luciane. Que bom que você está assistindo. Irmã Salete. Boa noite, que o Senhor possa abençoar a sua família. A paz aí, um abraço para o Murilo, Que ele possa estar sendo edificado pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar orando então, nesse momento? Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Pai,
te agradecer, te louvar e te glorificar pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos neste momento nos colocar diante de Ti e clamar que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos ensinar, possa ser o nosso professor, o nosso mestre neste momento e falar conosco, ó Deus, aquilo que provém do Senhor. Cada mente daqueles que estão assistindo e que vão assistir possam estar cativos a Ti, para que o Teu nome seja exaltado. Esse é o nosso desejo, Pai, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, tá certo? Nós vamos estar estudando aqui um pouquinho a respeito desse capítulo. Então, se você tem acesso à Bíblia, que você possa estar pegando neste momento e acompanhando a leitura da Sagrada Escritura. 1 Coríntios, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém te vier a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Bom, mais uma vez aí, boa noite, Eudes, que está aí acenando pra gente, que bom que você está com a gente. Irmão Tacília, boa noite, que o Senhor possa abençoar a sua família. Bom, vamos ver, vamos lá então. Esse texto que nós lemos, como eu sempre gosto de recordar, né, eu sempre gosto de trazer a nossa memória, de lembrar quando a gente está estudando, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele não escreve para aquele que é incrédulo, para aquele que é gentil, né? Para aquele que não tenha esse relacionamento com Cristo. Ele escreve especificamente para a igreja. Ele escreve para a igreja de Corinto, ele escreve para a igreja em Roma, né, os romanos, ele escreve para a igreja em Tessalônica, então ele sempre está escrevendo para a igreja. E se nós cremos que Jesus é Senhor, se nós professamos a fé cristã, seja ela a fé cristã evangélica ou a fé cristã católica, propriamente dita, se nós professamos que somos cristãos, essa mensagem é para nós. E aí eu quero destacar e eu quero levar esse estudo muito para a questão da humildade, que é o foco maior desse texto que nós lemos. Paulo vai falar aqui a respeito de comida sacrificada a ídolos, né? Vai falar a respeito de conhecimento, de soberba, né? Quem muitos se declara sabedor das coisas acaba se ensoberbecendo.
Então, trocando por miúdos, o que Paulo está dizendo é: sejam vocês humildes. Trocando por miúdos, falando de forma clara e específica, Paulo está dizendo: sejam todos vocês humildes. Não haja no meio de vocês soberba. E é isso que ele começa dizendo aqui, né, no verso logo primeiro: o saber ensoberbece. Quando nós declaramos ou decretamos ou nos colocamos numa situação de melhor que o outro, de saber mais que o outro, de corrigir o outro na frente de outras pessoas, de chamar a atenção das pessoas na frente de outros, nós estamos sendo soberbos. Estamos sendo arrogantes. E isso é muito triste, isso é muito ruim. Quando nós somos... Se você já passou por isso, certamente teve uma experiência dolorosa de ser corrigido na frente de outras pessoas, de ter sido chamado a atenção na frente de outras pessoas. Isso dói muito, isso magoa, né? E quando nós vamos fazer algum curso de liderança, ou nós vamos fazer algum curso que envolve esse aspecto de chefiar, de liderar, a gente sempre aprende que nós devemos chamar a atenção no particular e elogiar no público. Esse deve ser a postura, em qualquer situação. Não só na posição de liderança, mas se você está na educação de filhos, chame a atenção no particular e elogia no público. Se estamos falando de relacionamento marido-mulher, é a mesma coisa. Vai chamar a atenção? Chama a atenção no particular. Tem aquela conversa a dois. Se estamos falando de amizade, é a mesma coisa. Isso vale em toda esfera de relacionamento. Toda esfera de relacionamento. Nós precisamos estar sempre atentos para nós não sermos soberbos. Para a gente não se achar demais. Para não ser balão cheio. Tem uma dinâmica que eu gosto muito, de um palestrante chamado Daniel Godry, que ele vai falar justamente a respeito desse aspecto de bola cheia e bola murcha. Esse é o nome da dinâmica que ele dá. E ele vai pegar um balão e ele vai dizer que quando a gente vai se enchendo demais, quando a gente vai se achando demais, vai sendo soberbo demais e vai inchando demais, é como um balão que vai inchando, chega numa hora que ele estoura. Da mesma forma acontece conosco. Quanto mais nós nos enchemos de soberba, de orgulho e de arrogância, mais nós vamos pisando nos outros, mais nós vamos ficando isolados, porque ninguém quer conviver com a pessoa desse jeito, e aí vai chegar um momento que nós não aguentamos mais e a gente acaba estourando. E a gente não consegue mais se relacionar com ninguém. E Paulo está deixando bem claro: não sejam soberbos. Cuidado. É importante saber? Demais. Demais. Mas é importante sermos humildes. Muito mais importante do que o conhecimento. Porque a humildade leva a esse conhecimento. A humildade vai nos ajudar a alcançar esse conhecimento. Não seja soberbo sobre seu conhecimento. Não seja soberbo ou arrogante com seus filhos. Não seja soberbo e arrogante com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, com seus pais, com seus amigos. Não importa se ele é o faxineiro ou se ele é o diretor. Tem que ser tratado da mesma forma. Tem que haver um tratamento de igualdade, igualitário. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Jesus morreu por aquele que é o diretor da empresa e morreu por aquele que é o faxineiro da empresa. Jesus morreu por aquele que é o coronel da polícia e também morreu por aquele que é o traficante. Ele morreu por todos, sem distinção, sem fazer acepção de pessoas. E da mesma forma, nós precisamos aprender a não fazer essa acepção de pessoas, a nos policiarmos para não virmos a ser soberbos e arrogantes uns com os outros. Não usa do seu conhecimento para humilhar ninguém. Eu estudei, eu sei mais. Tá, que bom que nós estudamos e nós sabemos mais. Que bom, mas isso não nos dá o direito de humilhar ninguém. Não nos dá o direito de humilhar ninguém. Tem muita pessoa que eu conheço que não fez o primário, estudou até a 4ª série.
e que é muito bom em matemática, melhor do que muita gente que tem faculdade. Não humilhe as pessoas. Não superestime as pessoas. Cada um tem o seu valor. Cada um tem e merece o seu reconhecimento. Porque, como eu disse, Jesus morreu por cada um deles, por cada um de nós. O foco maior desse capítulo 8 de 1 Coríntios é justamente no aspecto da humildade. Sejam humildes. Tá, pastor, mas e aí? Como é que eu vou fazer isso? O que vem a ser humildade? Humildade é ser besta, como diz o ditado popular, né? É ser trouxa. Humildade é ser um coitadinho. É morar numa casa pobrezinha e não ter nem nada de luxo. É isso que é ser humilde? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. O princípio da humildade, eu vou te dizer qual que é. Está lá em Provérbios 1:7. Quando diz assim, ó. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. A primeira coisa que nós precisamos ter para sermos humildes é ter temor ao Senhor. Temor a Deus. Temor ao Deus que morreu por mim e por você. Temor ao Deus que Ele é justiça. Temor ao Deus que Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Temor a Deus que conquistou na morte o nosso direito de sermos filhos de Deus. Temor, respeito, amor a Deus sobre todas as coisas. Quando nós colocamos o Senhor acima de absolutamente todas as coisas em nossa vida, nós conseguimos, nós somos capazes de ser humildes. Sabe por quê? Porque a gente compreende que Jesus, Ele amou o homem. E assim como Jesus amou o homem, nós precisamos amar também. Nós temos um exemplo de humildade chamado Jesus Cristo. Nós temos um exemplo de humildade que morreu na cruz por mim e por você, por amor. E aí nós vamos entender que Deus ama a humanidade. E por amar a humanidade, Ele não fez absolutamente acepção de nenhum e morreu por todos. E da mesma forma que Ele morreu por todos, eu preciso amar, respeitar e tratar de forma igualitária todo mundo. Todo mundo. Independente da classe social, independente dos bens, independente de qualquer coisa, eu preciso agir de forma igualitária, ser justo e amar essas pessoas como Jesus amou. E para isso eu preciso ter o temor ao Senhor. Ter esse temor ao Senhor é o princípio de tudo. Perdão, é o princípio de tudo. E quando nós olhamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, no verso de número 6, eu vou ler, se você tiver aí acesso, você pode estar abrindo também. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 6, olha o que diz lá. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos na potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. E aí eu pergunto, quem é que nos exalta? É o Senhor. Quando Ele nos exalta? A seu tempo. Ah, ao meu tempo? Não, ao tempo dele. Ao tempo dele Ele nos exalta. Nós precisamos estar humilhados debaixo da mão dele. Com temor no coração. Com amor ao Senhor. Com respeito uns pelos outros. Com amor uns pelos outros. Que Ele a seu tempo vai nos exaltar. Ele a seu tempo vai nos elevar. Vai nos colocar numa posição de destaque conforme a vontade dele. E aí a gente lembra que não existe humildade sem reconhecimento sobre aquilo que o Senhor faz. Se é Ele que nos exalta, nós precisamos aprender a reconhecer e dar o crédito a quem é devido, que é o Senhor. Nossa, eu encontrei um emprego maravilhoso. Glória a Deus por isso, é bênção do Senhor. Passei num concurso público. Glória a Deus por isso, é bênção do Senhor. É bênção do Senhor. Aprenda a reconhecer que tudo provém dele. Aprenda a ter um coração grato de que tudo provém do Senhor. Hoje não me falta nada em casa, eu tenho comida para o café da manhã, para o almoço e para o jantar. Glória a Deus, é sustento do Senhor. Meu filho tem escola. Glória a Deus, é sustento do Senhor.
Nossa, eu fiz o teste e deu negativo para o coronavírus. Glória a Deus, é sustento do Senhor. Tenha um coração agradecido de que tudo provém do Senhor. Pastora Thelma pregou ontem à noite e ela fez uma pergunta muito séria, e eu até comentei aqui com a Renata ontem à noite, que é o tipo de pergunta que não deveria ser sequer necessário ser feita. Ela perguntou assim: você está disposto a entregar todo o seu sustento ao Senhor? Essa foi a pergunta que ela fez. E na minha percepção é o tipo de pergunta que sequer deveria ser necessário fazer. Por quê? Porque isso é algo inerente, é algo que está intrinsecamente ligado ao cristianismo. Quando nós falamos de ser cristãos, quando nós falamos de ser servos do Senhor, servo não tem nada. Servo não é dono de nada. Servo é pura e simplesmente um escravo nas mãos do Senhor, para fazer a vontade do seu Senhor, para realizar a obra do seu Senhor. Sendo assim, o sustento do servo está onde? Está no Senhor. O servo tem alguma coisa? Não, tudo pertence ao seu Senhor. Mas nós vivemos um momento, nós vivemos numa época em que nós queremos servir a Deus, mas nós queremos manter o controle das coisas nas nossas mãos. Nós queremos manter o controle das nossas dívidas nas nossas mãos. Queremos ter o controle do nosso salário na nossa mão. Queremos ter o controle da nossa família na nossa mão. Queremos ter o controle do nosso casamento na nossa mão. Queremos ter o controle dos nossos filhos na nossa mão. Quando o Senhor diz: eu te basto. A minha graça te é suficiente. A minha graça te é suficiente. Nós precisamos aprender a ser servos. Nós precisamos aprender a entregar o senhorio da nossa vida de forma completa ao Senhor. Aí sim nós seremos capazes de responder essa pergunta automaticamente. De sim, eu entrego absolutamente todo o meu sustento ao Senhor, porque o meu sustento provém dele. Isso é um coração agradecido. Um coração agradecido por tudo que tem. Um coração agradecido por tudo que está acontecendo. Um coração agradecido porque o Senhor está no controle. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo te exaltará. E ainda, ser humilde é não atrapalhar os outros. Olha lá o 1 Coríntios que nós lemos, no capítulo 8, no verso de número 11. Assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Quando nós nos orgulhamos demais, somos soberbos demais, nós atrapalhamos o relacionamento com Deus, com o nosso irmão. Nós atrapalhamos o relacionamento de outras pessoas, inclusive o nosso próprio relacionamento. E aí a gente acaba atrapalhando uns aos outros. Humilde não atrapalha ninguém. Humilde ajuda a pavimentar o caminho para o outro crescer. Uma pessoa humilde ajuda a colocar o outro para cima para que ele possa ser exaltado, para que ele possa crescer na vida profissional, espiritual e pessoal. O humilde contribui para o crescimento e desenvolvimento do seu irmão. O soberbo, não. O soberbo quer tudo para si. O orgulhoso quer tudo para si. O orgulhoso sobe às custas dos outros. Não seja assim no meio da igreja. Não seja assim no meio do cristão. Não seja assim na minha vida e na sua vida. Não atrapalhe ninguém a crescer. Considere o outro superior a você mesmo. Eleve a moral do outro. Eleve o outro para o crescimento, para o desenvolvimento constante. Lá em Romanos 12, verso 3, eu vou ler esse texto. Romanos 12, verso 3, volta em algumas páginas da sua Bíblia e você vai encontrar. Romanos 12, verso 3 diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que isso significa? Equilíbrio.
equilíbrio. Humilde é uma pessoa equilibrada. Aquele que é humilde, ele é equilibrado nos seus relacionamentos. Aquele que é humilde, ele é equilibrado nas coisas que faz. Aquele que é humilde, ele é equilibrado em todo o seu procedimento. Aquele que é humilde, ele não vai pender para um lado, ele não vai buscar ter partido, mas ele vai ser equilibrado nas suas decisões, vai ser equilibrado no seu relacionamento com as pessoas. Quando alguém chegar com um problema para ele, ele não vai tomar partido, ele vai ser equilibrado. Equilíbrio. Aquele que é humilde é uma pessoa equilibrada. Aquele que é humilde, ele não pensa mais dele do que convém. O pastor Márcio Valadão, ele sempre introduz as suas mensagens com uma declaração que eu acho bem interessante. Ele diz assim, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Olha que declaração forte. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E aí quando você para pensar a respeito disso, e nós vamos ter um momento que nós vamos refletir justamente a respeito disso. O que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu sou pecador. A Bíblia diz que eu sou falho. A Bíblia diz que por ser pecador eu mereço a morte. Mas a Bíblia também diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia também diz que todo aquele que nele crê será feito filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu por mim. Então eu tenho valor em Cristo Jesus. Eu sou exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E por ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso então ter equilíbrio em todas as minhas coisas. Mas principalmente, e nós já estamos partindo para os finalmente, principalmente para ser humilde, eu quero voltar lá no primeiro ponto. O princípio do saber é o temor ao Senhor. Principalmente para nós termos humildade, não existe humildade sem submissão. O nosso maior exemplo de humildade, como eu disse, está em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para Filipenses 2, de 5 a 8, ele diz que Jesus ele não teve por usurpação, ele não aproveitou o direito de ser filho, de ser Deus, mas ele abriu mão desse direito para que pudesse descer e nos dar a vida eterna. É o exemplo de serviço, o maior exemplo de servo é Jesus Cristo. O maior exemplo de humildade é Jesus Cristo. Então não tem como nós falarmos de humildade sem falarmos de submissão. E não tem como falarmos de submissão sem falarmos de dependência. Dependência no Senhor. Humilde, a pessoa só será humilde, nós só seremos humildes se nós dependermos do Senhor. Se nós nos submetermos à mão do Senhor. Se nós submetermos ao jugo do Senhor, ao fardo do Senhor, que é leve, é suave. Por quê? Porque Ele é manso e humilde de coração. Para sermos humildes, precisamos nos submeter à mão do Senhor. Precisamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Precisamos ser servos. E como servo, nós não temos direito sobre nada. Como servos, nós não temos nada. Porque tudo que temos pertence ao Senhor. E nós somos pura e simplesmente mordomos. Nós cuidamos, administramos de tudo que temos. Da roupa que temos, do salário que temos, do emprego que temos, da casa que temos, do celular que temos, da tecnologia que temos, dos filhos que temos, dos relacionamentos que temos, dos amigos que temos, da família que temos, da esposa, do marido que tem. Tudo isso pertence ao Senhor, porque eu sou servo e não tenho nada. Tudo que tenho provém dele. E quando nós entendemos que tudo que temos provém do Senhor, aí nós entendemos que estamos prontos para entregar ao Senhor tudo aquilo que é o nosso sustento. Sejamos servos, sejamos humildes, sejamos absolutamente submissos, dependentes do Senhor. Muitos estão perdendo o emprego nesses dias de pandemia. Conheço muitas pessoas. Só do meu local de trabalho foi mandado muita gente embora. Muita gente embora. Mas a nossa palavra nesse momento é: tenha esperança, tenha fé, que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque o Senhor está no controle.
absoluto de tudo. Se ainda não está tudo bem, é porque não chegou no fim. Porque antes do fim, tudo estará bem, porque a mão do Senhor está sobre nós. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele, a seu tempo, vos exaltará. Se submeta a Ele e viva uma vida de servidão, sendo dependente daquele que é o meu Senhor, daquele que é o seu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse é o estudo que nós tínhamos para hoje. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui conosco, te agradecer por separar esse tempo precioso para estar nos acompanhando, para estar assistindo conosco. O meu muito obrigado. Boa noite, irmão Edevaldo, Iago, Daniel, a Raquel, que entrou um pouquinho depois, que acenou aí pra gente. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Nós vamos orar nesse momento. Peço que você compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu convívio. Peço que você esteja aí se inscrevendo na nossa página do Facebook para estar nos acompanhando. Quero lembrar que no domingo às 9 teremos Escola Bíblica nesse mesmo canal. Às 19 horas temos culto, né? Na página lá no Facebook, no YouTube, perdão, da Igreja Batista Boas Novas. Quero lembrar também que no sábado às 18 horas nós, como família, aqui na nossa casa, estaremos reunidos para orar pela sua família, orar pela sua vida. E também, às 18 horas também, no Instagram da Juventude Batista Boas Novas, também haverá culto. Você pode estar acompanhando, você pode estar participando lá também. Certo? Mais uma vez, o meu muito obrigado. Nós vamos estar orando neste momento para nós estarmos finalizando. Vamos orar? Feche seus olhos, cruze sua cabeça, se apresente diante do Senhor. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça e misericórdia que nos alcançou. E nós queremos neste momento, ó Pai, te pedir que o Senhor esteja nos ensinando, ó Pai, a ser servos. Que o Senhor esteja, em nome de Jesus, ó Pai, sendo Senhor das nossas vidas. Que não sejamos apenas no falar, mas nós sejamos na prática dependentes do Senhor, sabendo, Deus, que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Clamo a Ti, ó Deus, por aqueles que perderam o emprego, clamo a Ti por aqueles, ó Deus, que são pequenos empresários, que estão passando por um momento tão difícil, que o Senhor, ó Pai, esteja sustentando. A Tua palavra nos ensina que o justo jamais mendigará o pão, e nós cremos nessa verdade, nós cremos nesta palavra, e nós sabemos que o Senhor há de honrar a luta, há de honrar a fé de cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós sejamos dependentes do Senhor e que o Senhor esteja sustentando aqueles que carecem. Esse é o nosso desejo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, obrigado. Que o Senhor possa te abençoar, que a sua noite seja abençoada no nome de Jesus e que você tenha uma sexta-feira na presença dele. Esse é o nosso desejo. Deus abençoe, meus irmãos.